Olá, amigos do Interação. Nosso programa de hoje teremos a conversa com Telmo Jaconi, membro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA por mais de 40 anos, maestro da Câmara Jovem do Rio Grande do Sul, um projeto social de muito sucesso que tem incluído muitas crianças carentes num programa de desenvolvimento dos seus talentos na arte e na música. Telmo, muito obrigado por vir conversar aqui com a gente. É um grande prazer estar te recebendo aqui. Prazer é meu. E gostaria de que você contasse um pouco, né, essa iniciativa de empresas que têm aportado recursos, investido recursos nesse projeto, no alcance que essas crianças estão tendo, onde muitas vezes elas talvez não teriam a possibilidade de estar desenvolvendo esses talentos e de estarem se incluindo no mercado como músicos profissionais. Como é que nasceu a ideia desse projeto da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul? Bom, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de poder estar aqui e explicar um pouco esse quebra-cabeça que tu colocaste muito bem. E claro que isso surgiu, no primeiro momento, pela ideia brilhante que foi do Fernando Schiller, que é o nosso secretário aqui de Estado do Rio Grande do Sul, da Justiça e Desenvolvimento Social. É claro que esta ideia se deve ao desenvolvimento social. Claro que tem a ver com justiça, mas justiça social. E também eu sempre aproveito as oportunidades para agradecer muito a nossa governadora aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é a Ieda Cruzes, do PSDB, que apostou nessa ideia, que nos deu a permissão, nos deu o aval fundamental para colocar esse projeto em prática. Então sempre é muito importante ter um governador ou uma governadora no estado que acredite numa ideia como essa. Ter um secretário com esse tipo de iniciativa e que saiba escolher as pessoas certas para colocar esse projeto em prática. E eu fiquei extremamente feliz de ter sido escolhido para dirigir esse projeto, porque eu estava numa encruzilhada, né? Claro que há 40 anos numa orquestra sinfônica, eu estava justamente naquele momento entre me aposentar ou não. Então, em 2009, foi o momento em que eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, experimentando essa nova atividade e terminando a minha carreira na Sinfônica. E tive uma das coisas mais gratificantes que me aconteceu na vida, que foi conhecer essas crianças, conhecer esse trabalho e ver o retorno que eles dão. A força, a vontade e o entusiasmo com que eles sabem aproveitar uma oportunidade concreta. E isso aconteceu na prática. Sabe, Telmo, que isso é o que a gente chama, uma autora que a gente teve acesso, chamada Ayn Rand, ela escreve um termo e uma obra sobre isso chamada A Virtude do Egoísmo. Essa satisfação que você tem, ela é impagável. Você não faz isso por eles, né? Você faz por você. Que isso traz uma satisfação tão grande que acaba dando mais energia ainda, e claro que eles acabam aproveitando todos esses recursos, que é toda a iniciativa que você tem, o voluntariado, mas muito baseado em cima dessas realizações, né? Exatamente. Eu não me iludo nem um pouco e nem iludo a eles, por exemplo, né? Eu cobro a responsabilidade, cobro uma espécie de meritocracia dentro de todo esse projeto, né? Mas não no sentido de eu ser um grande altruísta, né? De, não, olha, eu estou doando a minha vida. Eu estou me divertindo muito, sabe? Estou fazendo uma coisa que eu gostei demais de fazer e só abracei essa causa porque realmente me conquistou, me ganhou, né? Eu me apaixonei pelo projeto. E falando de novo do quebra-cabeça, né? Como que a gente conseguiu fazer essa montagem? Um projeto desse porte, até para a gente que está nos assistindo na Ubra TV, que ela alcança aí 12 estados hoje no Brasil. Então tem gente do Piauí, do Pará, gente de tudo que é lado desse Brasil. Então como é que eles podem entender o processo de se iniciar isso do zero, né? Você disse que muito importante, comentou o apoio do setor público. E o setor privado entra de maneira presente nisso? As empresas, elas estão juntas nesse processo, incentivando essas pessoas? Bem, para iniciar um projeto desse porte, assim, desse tipo, é claro que não é uma coisa completamente fácil, mas também não é tão difícil. O que é fundamental, por exemplo, a participação do poder público, é porque ele já tem, a priori, algumas estruturas organizadas, como as secretarias de educação, né, do Estado. Qualquer um dos estados brasileiros certamente tem uma secretaria de educação organizada, a secretaria de educação dos municípios, então elas podem ser parceiras
como foram nossas parceiras aqui, no sentido de selecionar essas crianças, né? Organizar os processos de seleção para a inclusão num projeto dessa natureza. Mas, por outro lado, a iniciativa privada será certamente parceira. Agora, por exemplo, nós já temos aproximação e participação, ainda não tão pública, mas de uma grande empresa que é o Walmart. Tem várias outras empresas aproximando-se de nós para participar como parceiras, e o poder público acolhe com muito prazer essa participação da iniciativa privada. Então, é claro que isso vai se transformando numa grande parceria, né? E, com o passar do tempo, eu acredito muito que isso vai ser uma iniciativa cada vez mais do poder privado, né? E o poder público, ao mesmo tempo, se retira um pouco da linha de frente, porque a própria sociedade vai se sentir incluída nesse processo. É o que está acontecendo hoje, não é? A orquestra agora ela passa a ser uma associação, então a sociedade civil está se organizando para tirar a parte de cabe ao governo. Claro que o governo vai continuar sempre dando, muito provavelmente, né? Vai continuar dando o seu apoio, mas que a sociedade passa a ser a principal gestora do projeto todo, né? Nós vamos cometer, inclusive, uma inconfidência. Vou cumprimentar aqui o presidente da Associação de Amigos da Orquestra. Apresento para você. Agora ele pode passar a ser o entrevistado e eu o entrevistador, né? Isso é a bondade do nosso maestro. Na verdade, é um convite que foi nos feito, que aceitamos com muita honra. Eu sempre digo que esse projeto de inclusão social, né, eu me entendo muito como sendo um diretor assim, da parte cultural do projeto, como uma ponte nessa inclusão social nos dois sentidos. Quer dizer, a gente inclui socialmente uma parte menos favorecida socialmente e inclui uma parte mais favorecida socialmente e realiza essa inclusão em todos os sentidos. Que isso trabalha muito o conteúdo do interação, que é o processo de duas vias. Nós conseguimos unir as pontas, né? Aquelas pessoas mais simples na sociedade e aquelas que vêm liderando os processos, que já geralmente estão numa condição mais favorecida já. Eu acredito muito numa coisa que eu acho fundamental, hein? Todos nós temos para aprender com todos. Exatamente. Eu não me coloco na posição de quem vai só eu vou ensinar para eles. Muito pelo contrário. Isso depois eu quero entrar, porque o maestro é uma figura muito exigente e certamente deve torcer alguns pescoços lá. Eu vou querer saber esses detalhes. Mas só para que as pessoas que estão em casa entendam um pouco mais o tamanho do projeto, os números, né? Seleção, o trabalho que dá fazer uma seleção, o número de candidatos que chegam numa primeira seleção, como o processo se desenha, a dor que é de ter que dispensar alguns grandes talentos que infelizmente não têm condições numa orquestra de absorver a todos, né? Certamente tem muitos jovens talentosos que, não só pelo talento, mas porque talvez não cumpram alguns requisitos, condição sine qua non que estejam estudando, que o projeto ele é muito focado na parte do desenvolvimento, ele é uma ferramenta para ensinar a pescar. Ele não quer dar o peixe. Ele, inclusive, depois eu gostaria que o senhor comentasse também, ele tem uma bolsa auxílio, um dinheiro que faz muita diferença no orçamento familiar. Vamos começar lá pela seleção. Como é que é? Qual é a dor e qual é a alegria da gente conseguir realizar? A primeira seleção que se faz agora no segundo período de seleção, que foi terminado agora a semana passada, nós completamos mais ou menos 2.300, 2.400 alunos, entre o primeiro e o segundo ano, né? E a primeira seleção é relativamente simples, né? Nós procuramos fazer uma seleção do talento existente. Então precisa ser mais ou menos rápida, né? E superficial, relativamente superficial. E desses 1.000 agora que se inscreveram na segunda etapa, nós selecionamos 300. Esses 300 fazem, em grupos de 30 ou 40, uma oficina musical de uma semana, onde aí sim é feita uma seleção mais cuidadosa, mais rigorosa, e desses 300 a gente seleciona 30. E esses 30 fazem um período de trabalho até o final do ano. E nesse período de trabalho até o final do ano é que nós vamos selecionar um número X, que não é determinado exatamente, dos que vão ingressar na orquestra. Para aí sim receber a bolsa de estudo, receber o cartão de transporte, para não precisar gastar com passagem. Esses 30 já recebem, aliás, os 300
já recebem o auxílio transporte, para não precisarem gastar com transporte para participar das oficinas. Sim, não deixar de ter a chance de disputar esse processo. E aí já é um sofrimento, porque nesses 30 já não cabem todos. Né? Certamente, se a gente tivesse recurso, né? Se já tivéssemos mais parceiros, já tivéssemos mais recursos para contratar mais professores, mais espaços físicos, mais tudo, né? Nós poderíamos atender mais do que 30, mais do que aquele número X dos que vão ficar. Esse é o plano do futuro que nós certamente teremos. Né? Certamente chegaremos lá. E esse é um processo que requer muito espaço físico. Esse é um dos principais recursos. E número de professores, Thelmo? O que a gente tem? Quantos hoje estão operando? Hoje nós temos 7 professores de instrumento. Né? São 3 professores de violino, um de viola, um de violoncelo, um de contrabaixo, um de piano e um de percussão. Temos uma professora de apoio pedagógico e que ensina também História da Arte e, ao mesmo tempo, faz a parte de secretaria da orquestra. Então, uma pessoa que se desdobra um pouco para a gente poder funcionar o mais economicamente possível, né? E eu faço a parte da regência da orquestra, né? Faço a parte da direção cultural do projeto e também dou aula de violino quando sobra uma meia horinha, que é raro, né? Eu quase não consigo dar aula de instrumento porque toda outra atividade me envolve, né? Inclusive essa de estar aqui hoje, mas isso faz parte do todo o trabalho conjunto da orquestra, né? Certamente. Enfim, em síntese, quer dizer, é uma coisa complexa, mas a gratificação é enorme, né? Agora, na hora da escolha, né, desses jovens, por exemplo, eu entro quase que em depressão grave, porque é um processo terrivelmente difícil. Eu imagino. Gostoso. E vejo essa agonia, porque agora estamos no meio de então a gente consegue, inclusive, absorver um pouco. E agora a exigência é muito forte, né? E eles sabem que precisam produzir, eles sabem que esse estudo de música que nós fazemos lá nesse projeto não é um passatempo para ser feito no turno inverso da escola, né? Existem muitas atividades, inclusive, que a gente não condena, muito menos critica, né? Que são atividades que são feitas nos turnos inversos de escolas, são ótimas, são muito produtivas, são altamente recomendáveis, mas que não são a nossa. Nós pretendemos mostrar um caminho de vida, uma oportunidade profissional, né? E um trabalho sério sobre música. Mas para aqueles que realmente queiram fazer isso, né? Estejam dispostos e queiram pagar o preço. Esse, na verdade, é a liberdade de escolha, né? É poder escolher o seu caminho. Existe um direito que está sendo adquirido, né? O direito de aprender, isso mesmo. Né? Mas também existe a responsabilidade. Nós, volta e meia, falamos sobre isso aqui no programa. O que faz a diferença, ao nosso ver, em um país é a compreensão do direito e das responsabilidades. Né? Direito sem responsabilidade é muito fácil. Não, eles precisam entender o quanto antes possível, né, que as coisas não acontecem por acaso nem caem da árvore. Eles precisam conquistar. E eles tiveram algumas provas que, por sorte, ou por esforço, ou por destino, seja pelo que for, aconteceram. Eu acredito muito que foi pelo mérito, pelo esforço que eles fizeram, pela competência que demonstraram, né, que de um ano para o outro eles deslumbraram muita gente, né? Emocionaram muita gente, conquistaram apoios fundamentais, né? E tiveram a gratificação. Poderiam não ter conseguido ainda, talvez pudesse ter demorado mais tempo, e eles teriam a obrigação de estar insistindo, de não ter desistido. Mas, por sorte, eles já conseguiram, né? E eles tiveram uma demonstração prática de como se conquista alguma coisa na vida. Certamente, Márcio, mas vamos seguir com essa conversa no próximo bloco. Vocês que estão conosco no programa Interação, nos aguardem. Logo em seguida, o próximo bloco com o maestro Thelmo Jaconi. Até lá!